dá um brado de vitória bem alto, para que o nosso inimigo venha a saber que aqui tem um povo pentecostal, avivado, cheio do poder de Deus, cheio da graça. E se você é vaso, aleluia, então tire a tampa dessa noite, porque hoje a azeite vai descer, hoje a glória vai descer sobre a sua vida. E se você não é vaso, não se preocupa, porque hoje Deus te pega para te formar, para te fazer como vaso na mão de homem. Se você acredita nisso, adore ao Senhor essa noite. Olha só o Senhor, glória a Deus por essa noite, por essa oportunidade solene a qual o Senhor nos considera. Louva a Deus pelos ministros que se encontram aqui na retaguarda. Falar de Deus já é difícil. Agora com esses homens aqui, nosso presbítero Cleito, pastor Vicente, Vera Salles, fica mais estreito, né? Mas vamos lá. Gostaria de meditar juntamente com o povo de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 15, que diz assim a palavra da salvação para as nossas vidas. Disse-lhe, porém, ao Senhor: vai, esse é para mim um vaso escolhido, para elevar o meu nome adiante dos gentios e aos filhos de Israel. Até aqui. Irmãos, quando eu paro para meditar nessa palavra de Deus, começo a entender, aleluia, que esse moço chamado Saulo de Tarso, ele era um homem, aleluia, muito conhecido. Ele andava em todas as regiões, aleluia, da Judéia, em Romana, e na cidade de Romanos. E quando viu, aleluia, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, ele foi ensinado de um homem, de um professor muito conhecido, aos pés do Dr. Gamaliel. Dr. Gamaliel era um homem, aleluia, que tinha tanto conhecimento, aleluia, na região romana, e que Saulo aprendeu com ele, aleluia, todas as seitas da história. E nisso podemos entender que quando Cristo, aleluia, anuncia a sua igreja sobre a face da terra, chamando seus todos discípulos, aleluia, penso eu, aleluia, que quando Saulo começa a saber que o povo de Deus estava levando a palavra do Senhor avante para frente, porque quando Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença na terra, Ele não escolhe homens, aleluia, intelectual, Ele não escolhe homens de boa estatura humana. Não, quando Deus quer fazer que a obra dele venha a ser conhecida, presbítero Cleito, Ele pega o mais menorzinho, Ele pega o mais simples para mostrar para os crentes e para mostrar para o inferno das trevas que Deus é na vida do cidadão, que Deus é na vida da moça e que Deus é na vida de nós aqui nessa noite. E na Bíblia Sagrada podemos entender que Saulo, aleluia, conhecia muito bem o Evangelho de Cristo, mas não conhecia o verdadeiro cristianismo. Saulo não conhecia o poder de Cristo, sabe por quê? Porque ele começou a perseguir a igreja, e ele sendo perseguidor da igreja, penso eu, aleluia, um certo dia, ele ouvindo um homem chamado Estevão falando das coisas de Deus, e quando ele soube que Estevão estava pregando a palavra da salvação e dizendo a respeito do livro de Moisés, aleluia, sabe o que acontece? Saulo, juntamente com seus soldados, aleluia, pega Estevão, arrasta para fora da cidade, joga diante de uma praça e começa, aleluia, a jogar pedra, começa a bater em Estevão, começa a chutar, começa a xingar até mesmo, aleluia, a vida de Estevão. Mas Estevão, um moço de 17 anos, moço na casa de Deus, falando daquilo que Deus ordenava, e sabe o que acontece? Mesmo assim, Pedro passando por tudo isso, não deixou de falar da vida de Cristo, não deixou de falar do nome de Cristo. Sabe por quê? Porque Estevão estava alienado, aleluia, a santa palavra das Escrituras que está nas nossas vidas nos dias de hoje. Estevão, aleluia, olhando para tudo isso, olhando ao seu redor, homens romanos, Saulo, homem tremendo, aleluia, arrogantemente e muito malvado. Sabe o que estava acontecendo?
E sabe que eu aprendo com isso? E os tempos, no meio da diversidade, mesmo sendo açoitado, ele estava contemplando a face amada de Cristo. Desde o primeiro da aprovação, e os tempos estavam vendo a glória de Deus sobre a vida dele. E sabe o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que os tempos, vendo isso, vendo o Filho de Deus à direita do Pai, ele diz assim: Senhor, eis que eu vejo os céus abertos ao meu favor. E sabe o que a Bíblia quer dizer para mim e para você nessa noite? Os céus têm que estar abertos na minha e na tua vida. Por toda a coisa que você estiver passando, o céu tem que estar aberto na minha e na sua vida. Não importa o vale, não importa a aprovação, mas se você é um verdadeiro uma mulher de Deus e é um vaso de Deus, aleluia, pode ter certeza que no meio da aprovação, aleluia, o céu se abrirá sobre o meu favor e você vai contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. Mas quero terminar a minha breve saudação. A minha Bíblia diz, aleluia, que Estevão, vendo isso, a Bíblia vai dizer que Estevão, aleluia, entrega o seu espírito a Deus. E depois disso, Saulo, aleluia, voltando para a região romana da cidade, a Bíblia vai dizer que ele começa a ter um encontro particular com Nazareno. E quando Saulo começa a ter um encontro particular com Cristo, a minha Bíblia diz que Saulo cai do cavalo. Ele caindo do cavalo, aleluia, ele começa a ouvir uma voz, aleluia, sobre o seu ouvido e dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo o meu povo? Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo não sabia que ele estava falando com ele, mas ele ouviu uma voz. E essa voz está aqui falando para mim, para você. Se tem pessoas te perseguindo, não se preocupa, porque você é fácil. Não se preocupa, porque você é escolhido. E se você é escolhido, aleluia, então te prepare que o seu ministério vai crescer, o seu ministério vai levantar, porque quem chama eu e você, aleluia, não é o pastor, não é a igreja, mas se quem chama eu e você para uma grande obra é o Senhor dos Exércitos. E se você acredita nisso, levanta a sua mão e cadê os olhos aqui nessa hora? Aleluia! A Bíblia vai dizer muito bem para nós, aleluia, que Saulo teve um encontro com Cristo. Ele começa a se perguntar: o que eu estou fazendo? Agora estou cego. Começa a ter as escamas sobre os olhos de Saulo. E sabe que Jesus fala para Saulo: Saulo, vai para a rua chamada direita, porque você vai ser algo para mim ainda na terra. Eu vou tirar você dessa situação, mas é necessário passar por você, passar por esse processo. E quando Saulo ouve a voz de Cristo, ele segue toda a orientação do mestre, chega na rua direita, aleluia, em Damasco. Sabe o que acontece? Deus imediatamente, lá dentro da casa de Ananias, penso eu, Ananias está lá fazendo almoço, tomando café. A minha Bíblia diz, sabe, que Deus fala para Ananias: prepare-te, moço, levanta da cadeira, aleluia, prepare a sua mala, prepare o azeite, pega a Bíblia Sagrada, a água cristã, vai até a rua chamada direita, aleluia, porque tem uma pessoa lá que está te esperando. Tem uma pessoa lá, aleluia, que praticamente vai ser uma pessoa muito valiosa na minha presença. Ananias prepara todo a Bíblia Sagrada, prepara toda a sua mala. Sabe o que acontece? Ananias indo ao encontro daquele moço, e Ananias começa a perguntar, falando assim: Senhor, quem é esse moço? Quem é essa pessoa que está lá me esperando? Aí Ananias, ouvindo a voz de Cristo, falando assim: Ananias, esse moço era o perseguidor da minha igreja, era perseguidor daquilo, sabe, que maltratava os cristãos. Ananias falou assim: fala logo o nome dele, Senhor, fala logo o nome dele, eu quero saber. E quando Cristo fala o nome para Ananias, aleluia, sabe o que Ananias faz? Que pensando ele recuar, aleluia, porque ele conhecia muito bem a vida de Saulo. Saulo era um homem truculento, Saulo, aleluia, era um homem muito terrível, aleluia, matava os cristãos sem dó e sem piedade. Mas nessa noite, a Bíblia está dizendo, aleluia, que Ananias, da mesma forma, ele temeu, mas Ananias ouviu a voz de Cristo, e chegando lá, aleluia, Ananias olha para a vida de Saulo, Ananias olha para a face de Saulo. Sabe o que Ananias encontra? Saulo praticamente com as suas escamas, aleluia, as escamas dentro do olho dele, não conseguia ver. E aí Saulo começa a perguntar: tem alguém aí? Tem alguém por aí? E Ananias fala: não se preocupa, Deus me acha aqui.